O que aconteceu na madrugada de 11 de maio de 1938 poderia ter mudado profundamente a história do Brasil se tivesse sido alcançado o objetivo principal do levante integralista: depor e até mesmo assassinar o então presidente Getúlio Vargas. O levante integralista, cuja ação principal foi o ataque ao Palácio Guanabara, então residência oficial do presidente Getúlio Vargas, aconteceu naquela madrugada carioca de 11 de maio de 1938. Mas, para entender esta história, precisaremos voltar um pouquinho no tempo. Getúlio Vargas assumiu a presidência do Brasil depois do golpe de 1930, pondo fim à política de alternância de poder entre os políticos paulistas e mineiros, que ficou conhecida como a política do café com leite. Era basicamente o seguinte: apenas os políticos representantes das oligarquias dominantes dos estados de São Paulo e Minas Gerais se alternavam na chefia do executivo. Em outras palavras, eram os partidos republicanos paulista e mineiro que escolhiam, de comum acordo, os presidentes do país. O então presidente Washington Luiz representava São Paulo. O candidato que o sucederia, pela lógica da política do café com leite, deveria ser um mineiro. No entanto, o escolhido foi o paulista Júlio Prestes. Esta escolha não agradou em nada aos mineiros, que acabaram rompendo com os paulistas e se unindo aos paraibanos e aos gaúchos. Juntos, formaram a Aliança Liberal e apoiaram a candidatura do gaúcho Getúlio Vargas. Fazia tempo que o Rio Grande do Sul almejava mais espaço na política brasileira. O estado era um dos mais ricos do país, mas não se sentia representado à altura. Queria ser ouvido. O rompimento entre paulistas e mineiros serviu bem para que os gaúchos entrassem em cena. Apesar de todo o esforço na campanha, Getúlio Vargas perdeu a eleição presidencial daquele ano. O resultado foi contestado e, pior do que isto, não foi aceito. Naquela época, em tempos do coronelismo e do voto de cabresto, as eleições costumavam ser fraudadas e apenas uma pequena parcela da população podia votar. Toda esta situação gerou muita tensão e a cena política brasileira era como uma bomba prestes a explodir. Foi aí que um fato acendeu esse pavio. João Pessoa, então presidente da Paraíba e candidato a vice de Getúlio, foi assassinado por João Dantas em 26 de julho de 1930, no Recife. Apesar de ter sido motivado por uma questão pessoal e não política, o crime serviu de estopim para deflagrar o que ficou conhecido como Revolução de 1930. Washington Luiz foi deposto. Júlio Prestes, mesmo tendo vencido a eleição, foi impedido de assumir a presidência. João Pessoa foi transformado em mártir e Getúlio Vargas alçado ao poder, ainda como chefe do que deveria ser um governo provisório. Júlio Prestes venceu nos votos, mas Getúlio Vargas venceu nas armas. Chegava ao fim o período que ficou conhecido como Primeira República ou República Oligárquica e também República Velha. Nascia a República Nova.
Getúlio Vargas assumiu a presidência do que era para ser um governo provisório. Entre suas ações, suspendeu a Constituição de 1891, fechou o Congresso Nacional e nomeou interventores para substituírem os governadores estaduais. Havia a promessa de uma nova Constituição e, para isto, era preciso antes formar uma Assembleia Constituinte. Depois de 2 anos no poder, a promessa de uma nova Constituição não havia sido cumprida. Para as oligarquias cafeeiras, antes responsáveis pela política do café com leite, extinta com a subida de Getúlio Vargas ao poder, esta situação precisava mudar. Em 9 de julho de 1932, deu-se então início à Revolução Constitucionalista, organizada pelas oligarquias cafeeiras e que teve a participação das populações dos estados de São Paulo e também do Mato Grosso e do Rio Grande do Sul. Foi uma guerra civil. O saldo de mortos ficou em torno de 1.000 pessoas. Como resultado, a Constituinte foi convocada no ano seguinte, em 1933. Somente em 15 de julho de 1934 foi, enfim, promulgada uma nova Constituição. A partir daí, começou o chamado período constitucional. Em 1935, a ANL, Aliança Nacional Libertadora, cuja principal liderança era Luiz Carlos Prestes, foi posta na ilegalidade por Getúlio Vargas. No mesmo ano, deu-se início a uma série de rebeliões em diversos pontos do país com o intuito de derrubar o presidente. A estas ações, logo reprimidas e controladas pelas forças federais, deu-se o nome de Intentona Comunista. Getúlio aproveitou-se da situação para impor o estado de guerra, o que garantiu amplos poderes a ele. Em 1937, o governo de Getúlio Vargas aproximava-se do fim. Mas ele queria manter-se no poder. Foi aí que surgiu uma grande oportunidade. Em 1937, foi revelado o Plano Cohen, atribuído aos comunistas, mas criado pelo então capitão Olímpio Mourão Filho. O plano era uma farsa, mas serviu de pretexto para que Getúlio Vargas, sabendo ou não de sua veracidade, desse um novo golpe que deu início a um novo período, o Estado Novo. Novamente, Getúlio fechou o Congresso Nacional. A Constituição de 1934 foi substituída por outra, apelidada de Polaca. As eleições de 1938 foram suspensas e foram proibidos todos os partidos políticos. Ele queria um governo forte e centralizado. A AIB, a Ação Integralista Brasileira, era uma organização ultranacionalista e anticomunista inspirada no fascismo italiano, mas com adaptações à realidade brasileira. Os integralistas, como eram chamados os seus membros, vestiam camisas verdes e seu símbolo, usado na bandeira e nas braçadeiras, era a letra grega sigma. O lema era Deus, Pátria e Família. E o cumprimento usado entre eles era o Anauê. Qualquer semelhança com outros movimentos fascistas não se tratava de uma mera coincidência. Seu líder, o escritor Plínio Salgado, fez parte da Semana de Arte Moderna em 1922.
Em 1930, durante uma viagem pela Europa, encontrou-se com Benito Mussolini e se tornou seu grande admirador. Na hierarquia da A e B, logo abaixo de Salgado, vinham o advogado e museólogo Gustavo Barroso e o jurista Miguel Reale. Os integralistas pregavam um Estado integral. Segundo eles mesmos, o integralismo considera o Estado de um modo integral, unidade integral da nação, integração dos grupos profissionais e homem integral. É o Estado síntese. Síntese de pensamento, síntese política e síntese das realidades. Os integralistas queriam um Estado forte e controlador, tal como Getúlio. Chegaram a ter muito poder e a possuir mais de 1 milhão de filiados quando o Brasil contava com um pouco mais de 42 milhões de habitantes. No dia 1º de novembro de 1937, a A e B desfilou pelas ruas do Rio de Janeiro. Estima-se que havia de 35 mil a 50 mil milicianos, além de oficiais das Forças Armadas e um grande número de marinheiros. O desfile, que muito se assemelhou à Marcha sobre Roma, dos camisas negras de Mussolini, tinha como objetivo mostrar a força política organizada dos camisas verdes e dar apoio ao presidente da República, Getúlio Vargas. Os participantes do desfile, liderados por Gustavo Barroso, percorreram ruas centrais do Rio, passaram pelo Hotel Glória e foram ao encontro do presidente. Plínio Salgado pensava que, em troca deste apoio, os camisas verdes seriam os mais beneficiados e que teriam uma grande participação na nova ordem, talvez tornando-se a base do Estado Novo. Mas o desfile acabou sendo um tiro no pé. Ao ver tanta gente e tanto poder, Getúlio talvez tenha pensado que o movimento poderia vir a ameaçar a estabilidade de seu governo e que o melhor a fazer era liquidá-lo de vez. Para a decepção de Salgado e de todos os integralistas, ao extinguir os partidos políticos na implantação do Estado Novo, Vargas caçou também a A e B. Evidentemente que isso não agradou aos camisas verdes. A resposta veio em forma de atentado. Um plano bastante ousado foi colocado em prática. A ideia era promover ações armadas contra residências de algumas autoridades e outros pontos estratégicos, tendo como alvo principal o Palácio Guanabara, residência oficial do presidente Getúlio Vargas. O Palácio Guanabara situa-se no bairro das Laranjeiras, na cidade do Rio de Janeiro, ao lado da sede do Fluminense. No século XIX, foi a residência da princesa Isabel e de seu marido, o Conde de. Na madrugada do dia 11 de maio de 1938, dezenas de homens, liderados pelo tenente Severo Fournier, se dirigiram ao Palácio Guanabara. O plano era depor e talvez assassinar Getúlio Vargas. Severo e outros participantes não eram integralistas. Isso demonstra que o descontentamento com relação ao presidente era mais abrangente. Para alguns autores, o atentado deveria ser classificado como liberal integralista. Mesmo com a facilitação de Júlio Barbosa do Nascimento, oficial integralista que estava de serviço no palácio, o plano fracassou. Os assaltantes cortaram a luz e a linha telefônica do palácio, mas esqueceram ou não sabiam da linha direta presidencial que passava por cabos subterrâneos. O chefe da polícia, Filinto Miller, foi contatado. Outro reforço foi do então ministro da Guerra e futuro presidente da República, Eurico Gaspar Dutra, que conseguiu reunir alguns homens.
A reação ao assalto foi muito violenta e implacável. Alguns dos participantes do atentado tentaram se esconder nos jardins do palácio, mas foram caçados e sumariamente fuzilados ali mesmo. O resultado do levante foi um banho de sangue e uma dura derrota para os integralistas. Os que escaparam do tiroteio ou do fuzilamento acabaram presos. Um deles, o sargento Luiz Gonzaga de Carvalho, foi condenado a 40 anos de prisão por matar um guarda palaciano, mesmo após o homem ter se rendido a ele. Plínio Salgado estava em São Paulo no momento do ataque, muito provavelmente para não parecer ter qualquer envolvimento com a desastrada ação. Ainda assim, o líder acabou, posteriormente, sendo preso também. A derrota no embate com as forças do governo foi um duro golpe para a organização. Apesar de tudo, e mesmo depois de tanto tempo transcorrido, o integralismo continua existindo, não com a força de antes, mas em pequenas organizações, como a Frente Integralista Brasileira. Getúlio Vargas não foi assassinado e governou até 1945, quando foi deposto. Voltou ao governo poucos anos depois, permanecendo no poder até 1954, quando cometeu o suicídio. Sou paulista ou mineiro, no comando brasileiro. Era só café com leite, a bebida nacional. Com o voto de Cabresto no curral do coronel, decidiu o ocupante da cadeira federal. Mas isso tudo terminou, o acordo se encerrou. O mineiro foi barrado e um paulista indicado. E o café que era quente esfriou, e o leite que era doce azedou. E o café que era quente esfriou, e o leite que era doce azedou. O gaúcho insatisfeito queria de outro jeito, desejava ser ouvido, queria o merecido. E num caso pessoal, um crime passional, o morto que caiu virou mártir nacional. E o golpe enfim foi dado, e Getúlio empossado em 30 presidente, em líder transformado. Em 37, ato novo, foi criado o Estado Novo, fase nova diferente, mais poder pro presidente. Camisa verde deu a mão, Anauê sou seu irmão, mas Getúlio extinguiu os partidos do Brasil. Muita gente entrou na lista
de quem ficou de fora. A ação integralista foi também mandada embora. Quem antes era amigo se tornou seu inimigo. Uma ação foi planejada e ocorreu de madrugada. E no palácio invadido, tiroteio aconteceu. No combate sucedido, muita gente lá morreu. De arma em punho, Getúlio resistiu. Se fosse morto, teria sido outra a história.